assim que eu comecei minha vida cristã com este homem, pastor Aurênio de Oliveira Lopes, que foi assim um pai na fé para mim, que me gerou, foi quem me batizou, quem me ensinou. Ele me levava para a casa dele e me ensinava a palavra de Deus assim de uma forma muito tremenda. Eu ficava vendo ele pregar, eu copiava todas as palavras dele. Ele tinha uma linguagem bem rebuscada, assim, uma linguagem bonita, e eu gostava de ficar vendo aquela linguagem. E eu fui formado mesmo como um balpitista, eu fui formado como um cara hard dentro da Igreja Batista. Então, assim, eu fazia estudos para combater o batismo com o Espírito Santo. Não sabia que ia casar com alguém que já tinha sido batizado? Meu Deus, ia casar com a assembleiana, meu Senhor amado. E eu fui ali naquela coisa ali, e aí eu cresci. Nos meus 13 anos de idade, eu preguei meu primeiro sermão. Eu lembro que eu preguei meu primeiro sermão com 13 anos de idade. Eu usei um casaco que era do casamento do meu irmão, um terno ficou grandão em mim, todo xadrezão, muito legal. Caraca, assim, trazer isso à memória é muito legal. E sabe, ali com 13 anos eu preguei meu primeiro sermão. Foi um negócio assim para mim muito tremendo. Eu suava, como suava. E aí, pronto, comecei a trabalhar como evangelista, ganhando muitas almas ali. Eu tinha sede de ganhar almas para Jesus, eu ganhava muitas almas, eu falava de Jesus para todo mundo na rua, para as pessoas, aonde eu ia. Eu gostava de pregar em praça pública caramba, para mim era muito legal isso. E com 15 anos de idade, eu lembro, com 15 anos de idade, eu recebi o meu chamado ministerial. Com 15 anos de idade, eu fui chamado. Com 15 anos de idade, eu comecei a sonhar em ir para um seminário, porque essa era a visão da igreja, né? Para ser pastor batista, tinha que fazer um seminário teológico. E o pastor Aurênio me orientava a fazer o mesmo seminário que ele havia feito, que era o Seminário Teológico Betel, no Rocha, no Rio de Janeiro. E assim eu comecei a sonhar com isso, né? Comecei a sonhar com essa coisa de fazer um seminário. Uau, muito legal. Quando eu fiz 17 anos de idade, então nós nos mudamos, fomos para o Rio de Janeiro, saí da Baixada Fluminense, compramos um restaurante no centro do Rio de Janeiro, eu e meu pai, e ali nós mudamos completamente de vida. Eu fui morar no centro do Rio de Janeiro e me matriculei no Seminário Teológico Betel, onde eu comecei a estudar. Comecei a estudar com 17 anos de idade, eu abandonei o estudo secular, eu estava me formando já, que na época chamava-se de segundo grau, né? E eu estava terminando o segundo grau, eu abandonei, eu estava no último ano do segundo grau, abandonei, larguei e fui cursar o Seminário Teológico Betel, que era reconhecido pelo MEC. Então, assim, eu larguei o segundo grau e eu fui fazer todo o meu segundo grau novamente, só que a nível teológico. Então, assim, foi tudo que foram 4 anos estudando, e nesse período foi o período assim que ali, caramba, eu comecei a conhecer muitas coisas. Ali eu fui desenvolver o meu ministério evangelístico e aí eu conheci muita gente, formamos uma equipe missionária nessa época, que era a equipe missionária Shalom, e nessa época aí a gente não tinha tempo para a gente. Todos os dias eram dias ganhando alma. Todos os dias era pregando dentro do trem, era pregando dentro dos ônibus, todos os dias. Não tinha um dia que não pregássemos, era todos os dias. Todos os dias a gente pegava o ônibus, eu saía do centro do Rio de Janeiro para ir para o Rocha, podia ter certeza que eu ia pedir licença para o motorista e eu ia lá na frente do ônibus e começava a pregar para todo mundo dentro do ônibus. Todo mundo eu pregava dentro do ônibus. Também, da mesma forma, era dentro dos trens. A gente sempre dentro dos trens, a gente entrava e a gente começava a pregar dentro dos trens. E foi assim um período muito intenso. Nesse período aí a gente tínhamos 2 presídios que eram presídios que a gente fazia periodicamente um trabalho dentro desses presídios, que era o presídio da Ilha Grande,
que hoje é desativado, e o presídio do Frei Caneca, que também é desativado. Então, assim, eram 2 presídios que a gente nós trabalhávamos nele. Então, um final de semana nós estávamos no presídio da Ilha Grande, outro final de semana nós íamos para o Hospital de Leprosos do Curupati, em Jacarepaguá, e dirigimos um trabalho lá dentro, e eu dirigi esse trabalho durante um bom tempo. E também no outro final de semana, e aí a Gessi já estava aí junto comigo, porque nós nos conhecemos e começamos a caminhar juntos nesse período do seminário, e ela ia junto comigo também para a Fundação Leão 13, junto com os mendigos, e a gente fazia lá em Campo Grande, a gente fazia um trabalho com os mendigos da Fundação Leão 13. E não podíamos olhar para A gente não podia nem olhar para os mendigos, né? A gente olhava para os mendigos, se a gente encarasse os mendigos, eles caíam endemoniados. Então a gente já sabia que a gente não podia olhar. Ensinado, né, a não olhar. A não olhar. Focar os olhos neles, porque senão eles se manifestavam. Se manifestavam, e aí era um caso sério, eram vários se manifestando. E Batista, né? Então, e assim, mas só que nessa ocasião, né, ali a gente já, nesse período aí da Fundação Leão 13, eu já tinha vivido uma experiência com Deus muito forte. E quando eu conheci a Gessi, eu já tinha essa experiência, que era a experiência do batismo com o Espírito Santo. Foi lá no presídio da Ilha Grande, numa dessas ocasiões, lá no presídio da Ilha Grande.